A relação com a transportadora influenciou a sua vida e a sua carreira? Com certeza. Eu segui também no ramo de transportes, né? Apesar de ter trabalhado com meu pai durante uns 10 anos. Depois eu montei a minha própria transportadora e trabalhei durante 35 anos nela até eu me aposentar. Olha, veja bem, eu desde pequeno, desde meus 4, 5 anos de idade, já me levava para dentro da transportadora, eu já participava, entendeu, de todas as situações. Então eu passei por vários trabalhos dentro da empresa, né? Primeiro que eu formei em mecânica e aí lá eu já comecei a ter essa vontade, vendo, né, a parte de manutenção. Logicamente que vem nos ensinar, né? A gente teve um ensino prático desde muito novo. Nós acabamos, entendeu, meu irmão criando a firma e a gente virando sócio e a gente atuando nesse segmento de transporte de mudanças. E além da transportadora, seu pai tinha uma outra paixão, que era o futebol. Conta pra gente como era isso. Isso já veio do meu avô, que já era jogador, e o meu pai sempre acompanhou. Mas lá pelos anos de 1970, ele começou a fazer parte da diretoria, ele se tornou vice-presidente, depois veio futuramente a ser candidato a presidente, foi presidente por 2 legislações. E depois também ainda voltou a ser vice. Então a nossa família é muito ligada ao esporte, principalmente ao Tupi, né? Pois meus irmãos também, todos 2 vieram a ser dirigentes do Tupi, todos 2 foram presidentes também em 2 gestões diferentes. Então meu pai foi considerado, né, e fez uma administração bem ampla, entendeu, na parte social. Ele conseguiu aí, entendeu, envolver, agregar, né, todas as áreas do clube e também mais a amizade que ele tinha com os outros clubes. Isso também fez com que ele projetasse, né, o futebol de uma maneira assim ampla para todos os outros clubes. Ele conseguiu com isso também fazer uma boa administração no Tupi, manter um clube sempre equilibrado dentro das suas possibilidades. O clube fez parte da história de toda a sua família. Que lembranças você tem dessa época? Houveram vários eventos sociais, né, como os bailes, os carnavais, a parte de natação, de você ter o seu lazer, né, suas peladas, participar dos esportes que tinha no clube, tanto no futebol de salão. Então toda a família era envolvida, entendeu, nesses eventos sociais que o clube tinha. A vida pessoal da Dona Nair foi também marcada pelo período da ditadura. Dona Nair, como foi constituir a sua família nesse período de efervescência política? Eu conheci o meu marido numa festa da Faculdade de Serviço Social e ele costuma brincar assim que quando a gente pulou numa música, aí ele fala que a gente casou no ar. Então a partir daí nós passamos a ficar juntos, né, e tivemos que casar clandestinamente, não podíamos casar nem em Juiz de Fora nem em Araguari, por causa da repressão. Quando eu casei eu já estava grávida, né? Nós fomos morar no Rio, então lá minha filha nasceu. Tive a Gilce nasceu em Maceió, né, em Alagoas. Foi um parto que já foi mais difícil porque as condições de clandestinidade eram mais sérias, mas a gente sempre tinha apoio assim, de médicos, pessoas que estavam ligadas à luta, né? Depois de um tempo nasceu o Jorge, nasceu em 72. E aí nós já estávamos lá no Juazeiro do Norte, nós fomos para o Juazeiro do Norte, morar lá, trabalhar, fazer um trabalho político lá. A criação dos filhos no Brasil se tornou inviável em meio à forte repressão da ditadura militar. Foi então que Nair, aconselhada a deixar o país, seguiu para a França com a sua família. Foi um período muito bom. Eu tenho muito reconhecimento à França, ao país, e aos franceses e francesas que nos acolheram. Nós saímos daqui, como eu falei, em 74. Foi com muita dor que nós deixamos os nossos filhos, né? Então eles ficaram aqui um tempo e nesse período nós ficamos lá preparando as condições, né, para a chegada deles. Os pais do Zé Luiz foram levá-los, eles foram com eles para a França, né? Tanto é que eles não eram exilados, os nossos filhos não eram exilados, eles foram com passaporte normal.
Como eu tinha começado a fazer o curso de serviço social aqui no Brasil, mas não tinha completado, eu completei meu curso lá, na França. Eu recebi meu diploma, eu fui trabalhar como assistente social. Inicialmente trabalhei em algumas prefeituras e depois eu fui trabalhar no Serviço Social de Ajuda aos Imigrantes. Após a anistia, Nair voltou ao Brasil e teve a oportunidade de assumir um cargo na Câmara de Juiz de Fora. Durante seu mandato, projetos significativos receberam a aprovação. Primeiro foi voltado para a minha profissão de assistentes sociais. Vários assistentes sociais também me procuraram, me ajudaram a montar esse projeto, que é de presença do assistente social nas escolas. Em função da violência nas escolas e tal, então assim, nós entendemos que a presença do assistente social nas escolas poderia ajudar muito os professores e a própria comunidade. O outro projeto também, que foi a partir do contato com os movimentos de mulheres, casa de parto e outras pessoas, foi a presença do acompanhante de escolha da gestante no momento do parto. Uma celebração que atrai quase 6.000 pessoas toda terça-feira. A Missa do Impossível. Bem, a Missa do Impossível, ela nasce, eu ainda padre na catedral, ela não nasceu propriamente com o intuito Missa do Impossível, com esse nome, mas ela nasce com o intuito de fazer com que as pessoas recebessem graças de Deus, as quais ela acreditava que não fosse mais possível. Faltavam 9 terças-feiras para o ano acabar, e aí, então, inspirado por Deus, pela palavra de Deus, então eu tive a vontade, o desejo de celebrar durante esse resto de ano que faltava, as 9 terças-feiras, pedindo a Deus pela graça que as pessoas acreditavam que não conseguiriam mais. E aí, muita gente começou a frequentar aquela missa, e no final daquela novena, vamos dizer assim, de missas, então, muitas pessoas deram testemunho de que tinham conseguido o seu impossível. E aí eu falei, gente, vamos criar então. Aí eu já vindo aqui para a paróquia, já estando aqui naquele janeiro, eu disse assim, nós vamos começar o ano com 9 terças-feiras, uma missa para os impossíveis das pessoas. Só que diante do grande número de pessoas que foram a cada terça-feira somando a missa, foi impossível que acabasse a missa, e aí assim se perpetuou toda terça-feira a missa do impossível. Amados irmãos e irmãs, que bela liturgia de hoje que nos é apresentada. Na primeira leitura, temos a descrição das primeiras comunidades. E o que o senhor atribui todo esse sucesso dessa celebração, né? Atrai tantos fiéis de todos os cantos da cidade? Eu acredito que aquilo que as pessoas sempre dão de novo para a gente, sempre dizem, olha, padre, a sua maneira de falar, a sua forma de apresentar, né? Uma maneira mais assim simples, que chega ao coração da vida real das pessoas. As pessoas dizem também da proximidade, elas têm muitas condições de chegarem até o padre, acaba a missa, eu fico ali, recebo as pessoas, atendo as pessoas. Os fiéis chegam cedo para garantir lugar na celebração. Ainda falta 1h10 para o início da celebração e as cadeiras já estão todas ocupadas. Maria de Luz, o que trouxe a senhora aqui para a paróquia para assistir à Missa do Impossível? Eu estava em desespero, eu estava entrando em depressão, aí a minha cunhada enfrentava aqui, falava, vai lá. E eu fiquei conhecendo o Padre Biel, ouvi as orações dele pelo rádio, toda terça-feira. Tem pouco tempo que eu estou enfrentando aqui. Mas, menina, é uma bênção de Deus. Eu saio daqui livre, eu saio daqui feliz. Olha, eu frequento desde a primeira vigília que teve, o ano passado. Eu vim aqui, eu estava assim, muito nervosa, muito depressiva, e ele deu 7 voltas com o Santíssimo na igreja, e nas 7 voltas ele veio até a mim e me abraçou. E eu chorava muito por conta de uma depressão. E estava com a minha filha desempregada. Aí estava eu, minha tia e uma amiga, e ele só vinha até a mim. Aí passou essa missa, eu continuei a vir todas as terças-feiras. Eu fui ao médico, fui liberta da depressão. E no próximo bloco você continua a conhecer a história de Padre Pierre. Não saia daí, o Mosaico volta já. La 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 la.
Laboratório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.